Graça e paz, meus amados irmãos, Pastor Fred, e hoje nós vamos caminhar juntos aqui pelo capítulo 12 de Mateus, onde Jesus nos surpreende com a sua autoridade e compaixão, revelando o que significa servir a Deus de verdade. Ele desafia as tradições, redefine o que é sagrado e nos convida a uma vida onde a misericórdia é muito mais importante que os ritos, que os costumes. O nosso Senhor se declara Senhor do sábado e confronta os religiosos hipócritas, revelando ali o verdadeiro coração da fé. Dos versos 1 a 8, Jesus e os seus discípulos estão com fome e eles colhem espigas do sábado. E os fariseus os acusam de violar a lei. Mas o Senhor Jesus responde com uma lição que eles simplesmente não esperavam. Em primeiro lugar, meus amados, Jesus menciona o episódio de Davi, que comeu ali os pães da proposição no templo. E isso, logicamente, não era permitido. Só que Deus honrou a necessidade de Davi. Deus honrou a sua integridade. O que Jesus está dizendo é que a necessidade humana é maior do que as tradições, do que os costumes. Ele não está desprezando a lei, mas ele está revelando o seu propósito de trazer cura, de trazer misericórdia, de trazer vida. E Jesus nos ensina aqui que mais importante do que seguir regras que são externas é ter um coração compassivo, é ter um coração misericordioso. Meus amados, quantas vezes nós nos prendemos a costumes e esquecemos das pessoas? Mas Jesus não faz isso. Ele é o Senhor do sábado, mas acima de tudo, Ele é o Senhor da misericórdia. Meus amados, em segundo lugar, Jesus, quando Ele diz que Ele é o maior, que Ele é maior que o templo, Ele afirma ali a sua divindade, quem Ele é. O templo era o lugar mais sagrado para o povo judeu, mas agora o próprio Deus está entre eles, em Jesus. O templo foi substituído pelo Salvador. Jesus, ele é o novo templo, o lugar onde nós encontramos Deus. Meus amados, reconhecer Jesus como nosso Salvador significa justamente permitir que Ele tenha a autoridade sobre tudo em nossa vida. Ele é maior que qualquer tradição, Ele é maior que qualquer símbolo. Ele é o nosso verdadeiro refúgio, Ele é a nossa fonte de vida. Posteriormente, dos versos 9 até o verso 14, a narrativa continua e nós vemos Jesus agora entrando na sinagoga, onde ele encontra um homem com a mão atrofiada. Sabendo que os fariseus estavam prontos ali para acusá-lo, Jesus ele não hesita. Jesus ele cura o homem e nos mostra que o bem não pode esperar. Meus amados, em primeiro lugar, Jesus sabia que ele estava sendo observado. Jesus sabia que ele estava sendo analisado, mas isso não o impediu de fazer o bem. Isso não o impediu de fazer o que era certo, o que era correto. O poder do amor de Cristo ultrapassa, atropela a qualquer oposição. Jesus nos mostra que o sábado, ou qualquer tipo de regra, na verdade, nunca deve ser uma desculpa para que nós não façamos o bem. E aqui nós aprendemos que o serviço a Deus ele é prático. Ele envolve amar as pessoas de forma verdadeira, de forma concreta. É agir com compaixão, se colocar no lugar do outro, mesmo quando isso vai contra as expectativas ou contra as críticas. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que o verdadeiro cumprimento da lei é, de fato, o amor. Em segundo lugar, Jesus compara a cura desse homem ao salvar uma ovelha em perigo. Ele diz que a vida de uma pessoa vale muito mais do que qualquer regra. Meus amados, essa é uma verdade totalmente transformadora. Deus nos valoriza mais do que qualquer ritual, do que qualquer tradição. Para Jesus, cada vida tem um valor imenso. Deus nos chama para ser uma igreja viva, que coloca as pessoas acima das tradições e que reflete a bondade do próprio Deus nas nossas ações. E exatamente como Jesus, nós não devemos hesitar em fazer o bem, não importa o dia e não importa a hora. Meus amados, depois dos versos 22, por fim, até o verso 32, nós vemos em seguida Jesus sendo acusado de expulsar demônios
pelo poder de Beelzebul, ou seja, pelo poder dos próprios demônios. Os fariseus o acusam de usar forças malignas, mas Jesus responde com muita clareza e com muita autoridade. Jesus, ele deixa claríssimo para eles que o seu poder vem diretamente de Deus, vem diretamente dos céus. Ele não está simplesmente vencendo ali uma batalha espiritual, mas ele está trazendo o reino de Deus até nós. Isso é muito importante. O poder de Jesus é, na verdade, a manifestação do amor e a autoridade do próprio Deus. Meus amados, essa cena nos lembra que o reino de Deus está entre nós e ele é maior que qualquer força contrária. Quando nós vemos a ação de Cristo em nossas vidas e ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que o seu poder é incomparável. Meus amados, por fim, Jesus alerta sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é, na verdade, a rejeição contínua e deliberada da obra de Deus. Esse pecado ele é imperdoável, porque fecha a pessoa à ação de Deus, à ação divina. Meus irmãos, que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito. Deixemos que ele nos guie em cada passo, para que a nossa vida reflita a autoridade e a bondade de Cristo. Meus amados, Mateus capítulo 12, na verdade é um convite. Um convite para que possamos entender que a fé, ela não é feita de regras e de rituais vazios. Jesus, ele é o Senhor de tudo. Ele nos chama a viver de forma que a misericórdia e o amor ao próximo estejam acima de qualquer tradição humana. A verdadeira adoração é agir com bondade e reconhecer o senhorio de Jesus em nossas vidas. Meu amado irmão, onde você estiver, não importa o momento que você esteja vendo esse vídeo, se você deseja hoje abrir o seu coração para que Jesus seja o Senhor em todas as áreas da sua vida, meu amado, abrace essa verdade. O nosso Deus é o Deus da compaixão. Ele nos chama a sermos uma igreja viva, uma igreja que faz o bem sem hesitação, uma igreja que coloca o amor e a misericórdia acima de tudo. Então receba a paz, receba a direção de Cristo, deixando que Ele guie cada passo do seu caminho. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais.